Fala, gurizada, beleza? Tudo bom? Aqui é o professor Sérgio Bode e esse é o nosso primeiro vídeo dessa série de química orgânica, na qual a gente vai estudar minuciosamente todos os tópicos do mais básico até o mais avançado que podem cair no Enem e que podem cair em vestibular. E você vai perceber já nessa aula introdutória que primeiramente, é muito importante estudar orgânica, porque cai bastante em vestibular, cai bastante no Enem. É o conteúdo mais cobrado, basicamente, de qualquer prova que se preze. E tem os motivos para ser o mais cobrado. Tá? E você vai perceber também que a gente vai fazer exercícios em todas as aulas dessa série e que a gente vai ter um cuidado um pouco maior com a teoria, com as minúcias, com os detalhes do que normalmente a gente tem nos vídeos sobre os assuntos de orgânica para vestibular. Tá? Então vou tentar ser o mais chato possível, no bom sentido, de ser piegas, de não deixar nenhum detalhe passar para a gente poder cobrir 100% ou perto disso do que a gente precisa ou do que poderia cair numa questão mais aprofundada sobre o assunto, porque cada questão de prova de vestibular você sabe que é importante, não pode perder nenhuma, né? Primeiro a gente vai ver por que eu escolhi orgânica para começar com os vídeos aqui no YouTube. Podia ter escolhido qualquer outro assunto, tá? Cálculos químicos, eletroquímica, termoquímica, tem tantos outros, química geral, tabela periódica, mas eu acho que química orgânica é uma boa pelo seguinte motivo. Dá uma olhadinha aqui, prova do Enem de 2025, tá? A gente está em 2026 nesse vídeo, 2025, ano passado, 4 questões de orgânica. Tá? Na prova de química. São 15, em média, são 15 questões que envolvem química na prova das ciências da natureza do Enem. E 4 das 15 foram de química orgânica. Pensei, quase 1/3 da prova de química do ano passado foi de química orgânica. Mas olha esse número aqui. A prova do Enem de 2023, para você ter uma ideia, a média é de 15 questões de química por prova. 7 é quase metade da prova. Só de questões envolvendo química orgânica. Aí como assim envolvendo química orgânica? Os mais variados assuntos. Solubilidade de compostos orgânicos, leitura de nomenclatura, fórmulas orgânicas, fórmula molecular, fórmula de Bastão, propriedades ácido e base de química orgânica, isomeria, enfim, tem pano para manga que a gente vai estudar nesses vídeos, tá? Então assim, pode cair qualquer um desses assuntos? Alguns costumam cair mais que outros, tá? Mas sim, a princípio pode cair qualquer um deles. Dá uma olhadinha aqui, por que cobram tanto orgânica? Por que ela é tão importante assim? Pra você ter uma ideia, a química inorgânica, que é dos compostos que não fazem parte da química orgânica, então a gente não vai estudá-los aqui prioritariamente, ela tem 200 mil compostos conhecidos hoje em dia, em média, tá? 200 mil compostos é composto pra caramba, tá? É bastante coisa, bastante substância. Dentre elas, pra você ter uma ideia, bem importantes, né? Água inorgânica. Água não é orgânica, certo? Gás carbônico, que está envolvido na nossa respiração, está envolvido na fotossíntese, é um gás de efeito estufa, super importante o gás carbônico. Cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? O sal que está no mar também, né? Um dos sais que estão no mar, principal. Aqui a gente tem ácido sulfúrico, super importante industrialmente falando. Aqui a gente tem bicarbonato de sódio, que dá para usar para uma infinidade de situações, porque ele tem um caráter em solução aquosa que é mais básico. Isso faz dele um sal pau para toda a obra. Então a gente tem substâncias bem importantes da química inorgânica, mas se você for olhar a química orgânica, olha a quantidade. Em torno de 20 milhões de compostos, é muita coisa, tá? É muito maior a quantidade de compostos orgânicos, eles estão em todo canto e você talvez nem perceba, nem saiba. Mas veja, a glicose, que é o que gera energia, tá? Que vai entrar em combustão ali na nossa célula, vai acabar gerando energia no nosso corpo e a gente é movido à glicose por conta da alimentação. Glicose é um composto orgânico, assim como a sacarose, que é o açúcar que a gente adoça o café. Aqui a gente tem o exemplo etanol, que é tirado ali da fermentação da cana-de-açúcar, tá? O etanol, ele é um álcool orgânico, tá? Porque os álcoois são compostos orgânicos. Que mais? Cafeína, importantíssima. Acabei de tomar um café antes de gravar o vídeo, tá? Cafeína importantíssima, né? Pra saúde mental de muita gente, o pessoal viciado em cafeína. Cafeína, né? O pessoal dos energéticos, né? Não o sabor energético, porque não tem, mas o energético mesmo tem cafeína na composição. Cafeína é um composto orgânico. Gasolina não é um composto orgânico, tá? Tome cuidado, porque gasolina é uma mistura de compostos orgânicos, principalmente. A gente tem vários hidrocarbonetos misturados dando a gasolina, entre eles o isoctano, o N-heptano, tem vários, tá? Alguns vários. Porém, todos eles, ou a grande parte, orgânica. Celulose, que está na fabricação do algodão, do papel, que está nas árvores, tá? Celulose é um composto orgânico também. Então a gente tem assim, ó,
compostos de peso na química orgânica, compostos de peso na química inorgânica. Ambas são importantes para o vestibular, mas perceba que a orgânica costuma cair mais. Perceba que a química orgânica tem mais compostos. A química orgânica dura mais no seu ensino médio. Um terceiro ano tradicional, que não seja um terceirão, um terceiro ano tradicional, basicamente passa o ano inteiro estudando orgânica. Antes da gente começar a aula de verdade, então, se você está curtindo a ideia dessa série de vídeos para cobrir a orgânica inteira, pô, curte o vídeo. Curte o vídeo, você já ajuda bastante o canal. Se você quiser propagar essa ideia, estudar junto com um colega, com uma colega, já compartilha esse vídeo com alguém, beleza? E faz uma rede de estudos aí para vocês irem se ajudando. Vão mandando aqui perguntas no comentário que eu mesmo, pessoalmente, vou responder, beleza? Tentar sanar as dúvidas. Se você tem interesse em seguir com essa série de vídeos para aprender química orgânica do zero, se inscreve no canal. E para você não perder quando sai o próximo vídeo, já ativa o sininho para você descobrir, beleza? Então você vai receber notificações quando eu mandar um próximo vídeo aqui da série, você já sabe, já vem aqui, comenta, já participa e a gente vai seguindo esses estudos, beleza? Bora para a parte de história da química orgânica. A primeira vez que a química orgânica surgiu como algo separado da química de modo geral foi aqui com Bergman, tá? Os compostos orgânicos conhecidos na época, como o ácido cítrico do limão, ácido tartárico, que está presente no vinho, ou o mesmo ácido acético do vinagre, o próprio etanol, eram compostos que eles tinham propriedades específicas. Primeiro, eles só conseguiam extrair esses compostos de organismos vivos, como plantas e animais. Eles não tinham muita resistência a calor, porque ou eles pegavam fogo ou eles se decompunham, além de ter fórmulas mais complexas do que os compostos inorgânicos. NaCl é bem de boa, né? Uma fórmula tranquila. C6H12O6, C12H22O11, são fórmulas mais complexas. Então, fórmulas mais complexas, origem de organismos vivos. Na época se pensava que apenas poderia ser retirado um composto orgânico de dentro de um organismo vivo, por conta desta ideia que foi aqui calcada por Berzelius, que foi a ideia do vitalismo. Vitalismo é uma teoria que dizia o seguinte, olha, se eu só consigo tirar compostos orgânicos de dentro de organismos vivos, é porque eles têm uma força vital, algo que só um organismo vivo tem e a partir dele apenas eu consigo tirar compostos orgânicos. Isso foi quebrado com a primeira síntese orgânica a partir de um composto inorgânico. Friedrich Wöhler, pegou o cianato de amônio, que é um sal, como se fosse um sal de cozinha, mas não é o sal de cozinha, tá? O sal de cozinha é cloreto de sódio. Ele pegou cianato de amônio, que é um outro sal, aqueceu o cianato de amônio e conseguiu, através disso, ureia. A ureia está presente na urina de animais, é um composto orgânico. Então ele conseguiu fazer um composto orgânico fora de um organismo vivo, ou seja, com o passar do tempo, a teoria vitalista foi perdendo força, por conta dessas primeiras sínteses orgânicas feitas em laboratório, certo? E Auguste Kekulé foi o cara que centrou o carbono como foco principal da química orgânica, trazendo para a gente 3 postulados sobre as propriedades do elemento carbono. Quais seriam? O carbono tem a tetravalência, ou seja, ele consegue fazer 4 ligações covalentes, ele consegue se ligar até 4 átomos diferentes. Isso não é para qualquer elemento, tá? O carbono e pouquíssimos elementos conseguem fazer isso. O carbono, então, tem essa tetravalência, consegue fazer 4 ligações covalentes e também as ligações têm equivalência química entre elas. Isso quer dizer que se eu pegar aqui um composto com um bromo escrito do lado esquerdo ou um bromo escrito do lado direito, tanto faz, porque as 4 ligações químicas do carbono são ligações equivalentes, beleza? Elas valem a mesma coisa, elas têm o mesmo reconhecimento químico, elas têm as mesmas propriedades, as 4 ligações do carbono, certo? Encadeamento. Se eu for ligando um carbono no outro, perceba que a gente forma uma sequência. A gente chama isso de cadeia carbônica. Por isso a gente tem a propriedade do carbono fazer o encadeamento, certo? O que é composto orgânico, então? Todos os compostos orgânicos têm carbono? Sim. Mas a gente viu no vídeo ainda, há um tempo atrás, CO2 é um composto que ele não é orgânico, ele é inorgânico. Ele é um bom exemplo de composto inorgânico, mas ele tem carbono. Quer dizer, então, que ter carbono não faz o composto ser um composto orgânico? Sim. Mas se ele é orgânico, ele tem carbono? Sim, também, tá? Não é uma via de mão dupla, certo? Existem compostos inorgânicos, como esses que eu coloquei, que são importantíssimos, são conhecidíssimos e não são orgânicos. Eles têm carbono e não são orgânicos. Por exemplo, o gás carbônico, tá na respiração, o monóxido de carbono, que é um gás letal. Tá aqui o ácido cianídrico, o ácido carbônico. Aqui meio apagadinho, o bicarbonato de sódio. A gente tem o calcário, mineral importante. E aqui embaixo, bom, se o carbono é o elemento principal, quem mais está junto com ele nessa? Os elementos organógenos, que dão origem a compostos orgânicos, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os principais. Você vai ver toda hora isso, beleza? Mas temos também fósforo, temos também enxofre em menor proporção para o Enem e para o vestibular, mas estão lá.
Os elementos halogênios do grupo 17 da tabela periódica também estão presentes, tá? Em alguns momentos eles aparecem. Então esses são os elementos que você vai ver pela frente normalmente na química orgânica. Eles irão fazer normalmente ligação covalente, o que dá certas propriedades, como uma grande parte dos compostos orgânicos não se dissolve muito bem na água por conta dessas ligações covalentes. Tem pontos de fusão e pontos de ebulição um pouco mais baixos que os inorgânicos por conta da ligação covalente. Quando colocados em água, normalmente não formam íons, não formam cargas elétricas, não conduzem bem a eletricidade por conta das ligações covalentes, por conta desses elementos, tá? Aqui a gente não encontra nenhum metal entre os principais elementos orgânicos. Claro que tem compostos organometálicos, como os compostos de Grignard, com magnésio, mas eles são uma exceção, pegando de modo geral, os metais não são muito vistos na química orgânica, por isso não temos normalmente ligações iônicas, por mais que elas existam, estão em menor escala, beleza? Bora fazer umas questõezinhas então de vestibular. Essa primeira questão que a gente vai resolver nesse vídeo é uma questão que te dá um contexto sobre a fabricação, que é a síntese de acetileno, tá? Do gás acetileno através de 3 etapas. Primeiro, decomposição térmica do calcário. Veja que ele é um composto inorgânico, né? Calcário é um composto inorgânico. Reação da cal virgem com carvão em fornos elétricos. Que mais? E terceira etapa, a reação do carbeto de cálcio, que é formado ali como, né, um intermediário, com a água. Tá? No final a gente tem o acetileno, que é o HC≡CH, um composto orgânico, beleza? Analisando o processo de obtenção do acetileno, conclui-se o quê? Letra A. Na etapa de decomposição térmica do calcário, que é a primeira etapa lá em cima, ocorre a produção de um composto orgânico e um composto inorgânico. Vamos ver o que é produzido lá na primeira reação? Cal, CaO, é óxido de cálcio. É um composto que tem carbono como base? Não, né? Então, orgânico não vai ser, né? Depois, CO2 é um composto que tem carbono como base? É, mas é um daqueles que você tem que lembrar que é inorgânico. Então, não, ele tentou te enganar dizendo que o CO2 é orgânico, mas você sabe que ele não é, beleza? Você tem que saber que ele não é. Então, isso aqui é um distrator, é uma questão, é uma alternativa feita para te enganar. Essa aqui é venenosa, você não marca ela que está errada, CO2 não é orgânico, tá? Letra B. O acetileno representado pela fórmula HC≡CH apresenta 3 ligações covalentes do tipo π e 2 ligações sigma. Esse é assunto para a nossa terceira aula dessa série. Ligações sigma e ligações π, mas se você for dar uma olhadinha na fórmula, tem uma ligação tripla. Isso quer dizer que na ligação tripla, uma das 3 ligações é mais forte. Ela é feita colocando os orbitais atômicos para se entrelaçarem de frente. Mas só pode fazer isso uma vez entre 2 átomos. Quando a gente tem uma ligação dupla ou tripla, o segundo compartilhamento de elétrons tem que ser feito lateralmente, com uma ligação mais fraca, chamada ligação π. Então, numa ligação tripla, a gente tem um tracinho representando uma ligação mais forte, chamada ligação sigma, e os outros 2 tracinhos são mais fracos, que a gente chama de ligação π. Aqui ele diz que são 3 ligações π. É mentira, tem 2 só, ok? Um dos 3 tracinhos é uma ligação sigma, que é mais forte, tá bom? Isso é assunto para o nosso terceiro vídeo. Então, se você não entendeu nada, calma, a gente vai ter uma aula sobre isso mais para frente, tá bom? Letra C, o processo carboquímico descrito acima poderia ser usado como argumento para contestar a teoria da força vital de Berzelius, né? Contestar o vitalismo, assim como Wöhler fez aqui, produzindo a ureia através do cianato de amônio? Sim, poderia, porque a gente começa com calcário, que é um composto inorgânico, e termina com acetileno, que é um composto orgânico. A gente fez um composto orgânico fora de um organismo vivo, logo a gente está quebrando o vitalismo. Certíssimo aqui, alternativa letra C. Bora para a próxima questão. Essa é muito fácil, pelo amor de Deus. Se você tem o conhecimento aqui desse vídeo, você faz essa questão aqui com os pés nas costas, bicho. É muito fácil. Nó. Nó. Olha lá. O histórico da química orgânica considera relevante cada um dos fatos evidenciados a seguir. Primeiro, a divisão entre química orgânica e inorgânica. Bergman, certo? 1807, teoria da força vital. Berzelius. 1828, primeira síntese orgânica em laboratório. Wöhler. E 858, a química do carbono, aí, né? A química dos compostos de carbono, como a química orgânica, Kekulé. Então, ó, só você marcar uma alternativa que tenha, na sequência, Bergman, Berzelius, Wöhler e Kekulé. Letra C. Fácil demais, nossa. Próxima questão. Dezenas de compostos são responsáveis pelo odor característico do alho, cientificamente denominado Allium sativum, entre eles os seguintes. Aqui a gente tem 2 compostos, um deles é um tiol, tá? Isso aqui é assunto para a gente estudar bem mais para frente, e o outro é um tioéter.
também a gente vai estudar mais para frente. São dois compostos de funções orgânicas não muito estudadas para ensino médio, tá? Mas elas são presentes em algumas provas. O que importa aqui é saber que são compostos orgânicos, tá? Esses dois. Então, há registros sobre o uso do alho em escritos sânscritos, primeira língua escrita de 5.000 anos atrás. Médicos da antiguidade da Grécia, do Egito, China, Índia e Roma prescreviam-no como medicamento para muitas enfermidades. E ali um alho, não é mesmo? Desenhadinho, uma ilustração de alho. Com relação aos compostos orgânicos citados no texto acima, é correto afirmar o quê? São muito resistentes ao calor? Não formam soluções eletrolíticas? São muito solúveis em água? Reagem com grande velocidade? São muito reativos? E aí, o que dá para falar sobre eles? Olha, a gente vai pegar as propriedades gerais de compostos orgânicos, tá? Para responder aqui. Compostos orgânicos, de modo geral, são muito resistentes a calor? Não, não são. Se você esquentar, ou ele pega fogo, ou ele se decompõe normalmente, tá? Não aguenta ali uns 1.000 graus Celsius que um NaCl aguenta de boa. Letra B, não formam soluções eletrolíticas. Lembra que eu comentei agora há pouco que como eles são feitos basicamente de ligações covalentes, as ligações covalentes, via de regra, se não tiver elementos muito eletronegativos para fazer uma ionização, não vai formar íons em solução, ou seja, vai ser uma solução que não conduz bem a eletricidade, o que condiz com a resposta à letra B. Mas por que o resto está errado? Letra C está errada porque são muito solúveis em água. Olha, normalmente um composto orgânico não é muito solúvel em água. Inclusive a gente usa o termo solvente orgânico dizendo algo que vai dissolver gordura, óleo, que são materiais que não dissolvem em água, tá? Reagem com grande velocidade. Olha, aqui está um tópico importante que vale salientar. As reações da química orgânica, que será material de estudo lá para frente, das últimas aulas que a gente vai estudar, a química orgânica tem várias reações importantíssimas, tá? Transesterificação, esterificação, oxidações, entre outros, tá? E as reações orgânicas normalmente estão acompanhadas de um catalisador, porque senão elas são muito lentas. Compostos orgânicos não são tão reativos e não reagem tão velozmente quanto compostos inorgânicos, comparando, beleza? Isso quer dizer que a letra D e a letra E para compostos orgânicos, de modo geral, não se encaixam muito bem, certo? Ficamos com a resposta letra B de bode, beleza? E última questão, a respeito dos compostos orgânicos, é correto afirmar que, letra A, os compostos orgânicos somente podem ser sintetizados pelos organismos vivos, daí a qualificação de orgânicos. Calma, Berzelius, calma, Calabresa. Não, né? Calma, Berzelius. Calma aí, né? Isso aí já foi superado há um bom tempo. Não, vitalismo não. Letra B. Os compostos orgânicos são compostos de carbono, embora algumas substâncias que contêm esse elemento sejam estudadas também entre compostos inorgânicos, como CO2 e HCN. Certíssimo. A química orgânica é a química do carbono? É, mas calma. Não é porque tem carbono que é orgânico. Existem alguns compostos importantes para você memorizar que fazem parte da química inorgânica, lá dos ácidos, bases, sais, óxidos. Quando você estuda química inorgânica, você tem uma base melhor para julgar o que é orgânico ou não, certo? Esses compostos são os principais compostos que têm carbono, mas não fazem parte da química orgânica. Então a gente marca a resposta certa, a letra B de bode, de novo. E nós finalizamos aqui nossos 4 exercícios dessa primeira aula. Nossa próxima aula será sobre carbono primário, secundário, terciário e quaternário, que é super importante. Olha, um dos conteúdos mais importantes de introdução é você saber ler uma fórmula química, fórmula estrutural plana, fórmula condensada ou simplificada, fórmula de bastão, fórmula estrutural, fórmula tridimensional. Isso tudo é assunto da nossa aula 2. Então, cara, se inscreve aqui se você não é inscrito, ativa o sininho porque a aula 2 vai estar incrivelmente importante. Muito obrigado pela sua atenção até agora e nos vemos na próxima. Valeu, até mais.